E aí pessoal, ligado no Encontro Diário. Hoje é quarta-feira, um dia depois do fiasco da seleção ontem. Não chega a ser um fiasco também, porque foi só um empate, mas eu acredito que você, depois de assistir o vídeo de ontem, ficou pensando no jogo da seleção, achou que ia dar tudo certo, mas parece que não foi dessa vez. Mas ainda tem outro jogo e vai que as coisas fluem melhor dali pra frente. Mas independente do resultado da seleção, hoje é um dia de trabalho, de atividades, de um monte de coisa e você precisa ir para esse dia ou terminar esse dia ou o resto do dia que lhe falta, você precisa viver na companhia de Deus e não tem jeito melhor de se encontrar com Deus do que através da palavra dele. E é por isso que existe o Encontro Diário. Se você não conhece o Encontro Diário, vá no facebook.com/o Encontro Diário, navegue por lá, perceba, assista os outros vídeos, veja aquilo que a gente quer levar todos os dias para as pessoas que assistem esse canal. E se você passar por lá, curta a página, compartilhe o vídeo de hoje ou os vídeos dos dias anteriores e concorra ao CD, tá ao contrário, do Vocal Livre. Essa aqui só para você conhecer a parte de trás, mas aqui tá bom? CD do Vocal Livre, valendo para quem compartilhar o vídeo de hoje. Ontem o Brasil jogou com o México e quando penso em Brasil, México, Copa do Mundo, vem uma coisa na minha cabeça, não que eu tenha vivido isso, mas a Copa de 70 foi no México e o Brasil foi campeão. Em 1970 o Brasil foi tricampeão mundial e em 1928 a FIFA estabeleceu o seguinte regulamento, que estabeleceram uma taça chamada Jules Rimet, e essa taça seria dada ao vencedor da Copa do Mundo. Aquele que ganhasse 3 vezes a Copa do Mundo teria essa taça para sempre, seria o detentor da taça para sempre. O Brasil foi o primeiro a ganhar 3 vezes, então ele se tornou o proprietário da taça Jules Rimet. Em 1966 a taça havia sido roubada na Inglaterra, onde seria a Copa do Mundo. Foi recuperada e tudo mais, e aí o Brasil em 1970 ganhou a taça. O que acontece é que o Brasil, por alguma coisa que a gente não consegue entender, a CBF, quando foi guardar a taça, ela guardou num cofre a réplica e deixou sendo exibida a taça original. Vai entender isso, né? Eu não entendi muito bem qual era a lógica, mas foi essa a lógica da CBF. E no dia 27 de março de 1983, a taça Jules Rimet foi roubada. E isso foi um terror, porque dias depois a mídia noticiou que ela havia, além de ter sido roubada, ela foi toda derretida e simplesmente não existe mais. Foi isso que aconteceu com a taça de 1970. Era um tesouro especial que havia sido colocado num lugar meio desprotegido e por isso foi roubado. A Bíblia nos fala que Deus, em um momento especial da história, resolveu confiar tesouros especiais para o seu povo. Ele confiou a lei ao seu povo. E essa lei que ele confiou, o povo colocou de outras maneiras. As tábuas, elas estavam na Arca da Aliança. Mas ali não era todo lugar onde estava o tesouro. O tesouro mais precioso que Deus tinha para confiar, que era a verdade a respeito dele mesmo, a respeito do caráter dele revelado em sua lei, ele confiou a um povo e não apenas àquele lugar, a um receptáculo. E esse povo foi responsável por isso desde Moisés e durante todo o tempo. Esse povo era responsável por ser o detentor desse tesouro especial. O tempo passou e a tática de Deus não mudou. A igreja de Deus continua sendo o lugar onde Deus deposita o seu tesouro mais precioso. O tesouro mais precioso da igreja não é um templo construído numa grande metrópole chamado Templo de Salomão, onde as pessoas podem ir. O tesouro mais precioso da igreja não são relíquias guardadas em cofres. O tesouro mais importante da igreja não é a arrecadação dessa igreja com o dinheiro dos fiéis. Não é esse o tesouro mais importante. O tesouro mais importante da igreja de Deus é a verdade a respeito de Deus, a verdade sobre o caráter de Deus, e essa verdade revelada na palavra de Deus, de forma especial na lei de Deus. Esse é o tesouro que Deus confiou à igreja dele nesse tempo, esse é o tesouro que Deus confiou a você. A pergunta é, você tem sido um lugar seguro para o tesouro que Deus confiou? Quando as pessoas passam por você, elas percebem em você alguém que tem um tesouro guardado e esse tesouro é a verdade a respeito de Deus? Bem, espero que Deus te abençoe e que Deus te ajude a entender essa missão especial. Deus confiou um tesouro especialíssimo para a sua igreja, para a igreja desse tempo. Deus confiou um tesouro muito especial a você. Viva a altura desse tesouro nessa quarta-feira. Que Deus te abençoe e até amanhã.